Boa noite a todos, gente. Sejam muito bem-vindos aqui ao a nossa Masterclass de Mindfulness e o Futuro da Educação. Estou vendo aqui os nomezinhos aqui, gente de vários lugares, né? Maceió, Belo Horizonte, Porto Alegre, Niterói, Serra Catarinense, Coxim. Tenho convidadas especiais hoje aí de várias partes também para a gente falar sobre educação. Pernambuco, olha, tô muito feliz aqui de ver vocês aí de vários lugares, tá? Nós estamos aqui, eu estou aqui em Florianópolis, junto com o pessoal da Pluriversidade. Tem uma convidada aqui muito especial, que é a Karen de Coxim, né? Já vou passar a palavra para ela também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, essa noite, falando sobre o futuro da educação. Inclusive, a ideia hoje, o tema, falar sobre mindfulness e o futuro da educação. Então, eu quero, inclusive, pedir licença aí para todas as pessoas que trabalham com educação, honrando muito esse trabalho, as pessoas todas que trabalham com educação. Apesar de eu não estar diretamente aí, me sinto parte, né, me incluo como uma educadora aí da inteligência emocional, do desenvolvimento humano, já trabalhando há muitos anos com isso e por isso que eu trouxe esse tema tão relevante para a gente conversar hoje. Inclusive, quero pedir aí a contribuição de vocês, quem trabalha diretamente com educação, para a gente conversar sobre esse tema. A ideia hoje é justamente levantar alguns pontos, algumas reflexões, discutir aí um pouco de futuro, essa visão de futuro, falando de crianças, adolescentes, falando da nossa visão sobre o futuro, e onde o mindfulness entra para contribuir com esse processo todo. Então, essa é a ideia, e com várias informações, com várias trocas de ideias hoje aqui sobre esse assunto. Então, para a gente refletir, né, para onde a gente está, onde nós estamos hoje em relação à educação e onde a gente quer chegar, o que a gente vê como tendências de futuro. E pensando no mundo aí de grandes transformações, né, com cada vez mais mudando mais rápido, a gente precisa olhar para isso e ver como que a gente pode hoje pensar sobre isso para a gente colher lá na frente frutos melhores, né? Essa é a ideia. Só pedindo aí, reforçando para o pessoal colocar no mute aí, colocar os microfones no mute para a gente conseguir ouvir direitinho aqui. E sejam muito bem-vindos. Então, tem mais gente entrando aí, então quero dar boa noite a todos, para quem está chegando agora. Flávia de Birama, Flávia, bem-vinda, está aí com a gente já há muito tempo na educação. Enfim, tem gente de várias partes. Então, quero agradecer muito a participação de vocês. Espero que seja muito rico aí a nossa troca, a nossa partilha hoje. Então tá, então a ideia, gente, hoje é falar sobre, fazer essa masterclass aí sobre mindfulness e o futuro da educação. Estou bem feliz aqui de ter pessoas já vivendo o mindfulness aqui na educação. A gente vai conversar sobre isso. Estou vendo algumas carinhas aqui que já participaram aí dos meus cursos de mindfulness. Estou muito feliz aqui em ter vocês comigo para a gente poder conversar sobre isso hoje. Então, a ideia hoje é trazer tendências, cases, resultados, algumas práticas. Então, aplicação prática. A gente já vê como é que está o resultado do mindfulness na educação. O que a gente já percebe de benefícios, de resultados, tendências no Brasil, no mundo, enfim. A ideia é trocar e trazer muita informação rica para vocês. Já fruto de muita pesquisa e um mergulho aí sobre o mindfulness no mundo. Então, olha que interessante. Até 2030, então daqui 10 anos, a maior parte do nosso ensino será personalizada. Então, o que significa isso? O professor vai acompanhar o ritmo dos alunos. Isso é uma coisa que a gente já percebe, né? Uma mudança. Porque se a gente for voltar um pouco no tempo, aí como
como nós aprendemos, uma parte de nós, ou grande parte, a gente tem o professor como uma figura que transmite conteúdo, né? A gente tem essa referência, o professor como alguém que transmite, que passa o conteúdo. E se a gente for ver as mudanças aí na velocidade da informação, o acesso à informação, nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Então, foi feita essa pesquisa com 645 especialistas e na WISE. E essa pesquisa da WISE veio com essas informações que 73% dos especialistas considera que o professor será um tutor. Então, ele deixa de ser fonte do conteúdo da informação e passa a ajudar o aluno a adquirir o conhecimento. Então, todas as tendências apontam aqui o futuro no diálogo e não na transmissão de conhecimento. Tá? E aí também para pensar, o que vocês acham sobre isso, sobre essa mudança no diálogo, ao invés de transmissão e recebimento de conteúdo? A gente fica aqui falando sobre várias tendências aí de adaptive learning, várias coisas inovadoras e no fundo o caminho, na visão do Murilo Gun, o caminho mais personalizado que existe na educação é um ser humano falando com o outro. E aí ele fala os professores que reclamam dessa questão de estar sempre passando o mesmo conteúdo várias vezes. E ele fala assim que a ideia é a gente mesclar a questão do... Se eu passo um conteúdo e falo durante muitas aulas sobre o mesmo, para a gente gravar essa parte e deixar essa interação ao vivo para o diálogo, para a troca. E que isso é algo tão... Ele fala desde Platão, essa questão aí do aprendizado através do diálogo, da gente retomar essa visão do diálogo como essa interação humana, resgatar essa origem desse aprendizado através do diálogo, em que uma pessoa fala, a outra recebe, e essa dança é o que vai fazer o fluxo, e isso é o resgate, isso é o que tem a ver com essa educação personalizada, e deixar a repetição, o conhecimento para as buscas, para facilitar o aluno para que ele consiga buscar o conhecimento, mas deixar a parte do ensino, da aprendizagem como essa troca. E isso é o que, trazendo aí dessa pesquisa, né, dos especialistas, o que eles falam sobre isso, sobre essa questão da gente resgatar essa base aí do ensino, da aprendizagem como base de diálogo. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, o futuro está no diálogo. Então, ser o professor como um tutor, como um curador do conhecimento, como uma troca de conhecimento, não mais como transmissão. Então, isso é uma forte tendência aí, falando sobre isso, resgatar essa interação mais essencial humana que a gente vê, que é uma pessoa falando com outra pessoa, essa é a ideia. E eu quis trazer isso para a gente começar a pensar aí sobre isso. Falando sobre o futuro da educação, não dá para falar sobre isso sem falar sobre o futuro do trabalho, né? Uma coisa está ligada à outra e tem muito a base da preparação na educação para o trabalho. Então, eu trouxe essa pesquisa aqui para vocês, que eu acho que ela pode nos ajudar bastante. Então, o estudo aí da consultoria da McKinsey fala sobre essa questão das mudanças sobre as competências que são mais valorizadas aí para os profissionais do futuro. E olha que interessante
a mudança, como é que a gente está, como é que está a migração, isso já agora, se a gente for falar em 2030, está aí, né? Então, essa pesquisa da McKinsey fala de uma evolução desse processo que vem acontecendo desde 2007 até 2030. Então, qual é a mudança na questão das competências? A gente está falando aqui de uma redução de 25% em profissões de inserção de dados e funções básicas. É bastante coisa, né? Uma redução de 2% em profissões de operação de equipamentos, inspeção e monitoramento, porque existe uma tendência à automatização dessas funções. Em contrapartida, tem uma alta de 11% nas profissões que são funções de alta cognição, atividades de interpretação. Então, a gente já vê a mudança do cenário daí. E 47% de aumento em funções que exigem competências emocionais, sociais, liderança, empreendedorismo e autonomia. E 141% em funções baseadas em competências digitais e tecnológicas. Então, olha como é que fica essa migração, né, de profissões do futuro. E isso é algo que é muito importante para a gente olhar quando a gente fala de educação. Uma coisa está ligada à outra. Além disso, outro aspecto importante é a gente falar também sobre a saúde mental e emocional. Como é que está o cenário hoje para nós, para o Brasil e para o mundo, quando a gente fala sobre isso? Atualmente, a gente tem, né, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente tem aí quase 10% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, 18,6 milhões. Isso foi um dado que saiu no ano passado. Com certeza a gente já tem um volume maior em função do nosso momento, né? E além disso, segundo a OMS, a depressão é o segundo pior problema de saúde no mundo em 2020. Então, só a gente olhar esses dados sobre depressão, ansiedade, a gente já vê a necessidade de trabalhar isso de forma preventiva, já começar a olhar isso, essa questão do estresse, ansiedade, na educação, nas escolas, cada vez mais, inserir isso no nosso dia a dia, em todos os níveis, né? Na escola, em casa, cuidar dessas questões. E a ansiedade, ela vem se tornando cada vez mais comum nas crianças e nos adolescentes. Então, quem fala isso além da OMS é também o Mark Williams, o Danny Penman, que são da Universidade de Oxford, pessoas de referência quando a gente fala de mindfulness, nos estudos do mindfulness e nos protocolos internacionais. Então, é uma questão fundamental aí em relação ao trabalho, em relação às mudanças todas no trabalho, nessas questões de saúde mental e emocional também. Outro aspecto importante para compartilhar com vocês é a questão aí do nosso famoso piloto automático. Né? Então, um estudo aí da Universidade de Harvard fala que 46,9% do nosso tempo andamos no piloto automático. Olha que interessante, é quase metade da nossa vida a gente fica com a mente vagando, sem estar no momento presente, no aqui e agora. É muito tempo. Então, a gente foi condicionado aí ao longo do tempo e está cada vez mais ausente. Falo que essa é a prática da ausência que a gente tem aí se condicionado ao longo da vida. Então, e por que é importante a gente estar no momento presente? Quanto mais a gente se condicionar, treinar a nossa mente para estar no momento presente, mais a gente consegue trabalhar processos de autorregulação e mandar informações para o nosso corpo para a gente
produzir hormônios que estão ligados ao bem-estar e à felicidade. Então, quanto mais tempo a gente está aí em situações de estresse, de ansiedade, a gente vai mandando os hormônios aí, aumentando os níveis de cortisol, situações de alerta, e isso faz com que a gente fique cada vez pior, prejudicando o nosso corpo, contaminando o nosso corpo. Em contrapartida, nos estados de presença, de atenção plena, a gente vai mandando informações que está tudo bem, que vai produzindo hormônios, serotonina, endorfina, uma série de hormônios que fazem bem para nós, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para a nossa saúde. Então, esse processo nos ajuda, né? O mindfulness nos ajuda a não só estar mais no momento presente, mas aumentar a nossa produtividade, porque a gente consegue fazer estar mais no aqui e agora e fazer as coisas de forma mais leve, mais conectadas, mais presentes. Então, isso aumenta a produtividade, aumenta melhora a tomada de decisões e a criatividade. Deixar de viver no piloto automático, a pessoa fica mais atenta ao seu cotidiano, que gera novas ideias, ampliando a sua criatividade. Então, olha que interessante a gente pensar em presença ligado ao aspecto de criatividade. Algo que é tão em alta, se a gente for ver uma habilidade tão em alta cada vez mais, né, essa questão da criatividade. Outro ponto interessante aqui, e aí isso diz muito aí sobre a questão da educação. 65% das crianças que estão começando a escola hoje terão um emprego que ainda não existe, né? Com essa mudança, né? Falando das mudanças aí do trabalho, a gente vê tantas mudanças nas profissões que vão deixar de existir, as que vão ser mais valorizadas. E a questão, a maior parte do debate aqui, sobre quando a gente vê pesquisas sobre o futuro do trabalho, tá não só nas profissões que vão começar aí, que a gente não sabe ainda quais são, vão ter outras novas profissões aí no futuro, mas o que mais preocupa são aquelas que vão deixar de existir. E aí, olhando para isso, o que é importante olhar quando a gente fala de educação? Quais são as competências que estão sendo desenvolvidas na escola para olhar para isso? E aí, olhando aí, tem um conselho, achei muito relevante, é o conselho do Jack Ma do Alibaba Group. Ele fala o seguinte: as máquinas do futuro têm chips, mas os humanos têm corações. A educação deve seguir essa direção. Então, olha que interessante isso e como isso é importante a gente olhar agora para isso, sobre essa questão emocional dentro das escolas, dentro da educação. Como que a gente está cuidando disso, dessa educação emocional dessas crianças? O que é relevante a gente cuidar a partir disso e quais são as competências que estão sendo desenvolvidas nesse sentido? Então, isso é uma grande mudança da gente olhar e conhecimentos mais ligados à parte técnica, para desenvolver competências socioemocionais, que essa é a grande migração que a gente está fazendo nesse momento. Um novo olhar para a educação passa por aí. Eu trouxe muitos dados e já a gente vai falar sobre cases práticos aí para vocês, que acho que é essa parte muito importante aqui da nossa Masterclass. Só para embasar aí como a gente já precisa e já tem um movimento, né, de mudança de olhar para essa educação, tanto no Brasil como no mundo, em função de todas essas tendências. Olhando para o último Fórum Econômico Mundial que foi realizado, o Fórum trouxe essas informações que vão ser eliminados em
6 milhões de empregos, em contrapartida, vai ter a criação de novos, aí de 24 milhões em até 10 anos. Então, essa é a previsão do Fórum Econômico Mundial. E isso significa que tem funções que eram exercidas, que não vão ser mais exercidas pelo humano, vão ser automatizadas, feitas por máquinas, por robôs. Enquanto isso, pensando nas novas funções, vai ser necessário o desenvolvimento de novas habilidades, que são as famosas soft skills. Alguém já ouviu falar das soft skills? Então, a gente ouve cada vez mais falar sobre isso, e a gente vê como é relevante olhar para isso, sobre essas soft skills. E quais são? O que é soft skills, para quem não ouviu falar ainda sobre isso? Então, o Fórum Econômico Mundial trouxe essa visão sobre essa mudança das habilidades, das competências que estão em alta em função dessa mudança do mercado de trabalho. Então, as soft skills são essas habilidades nas interações humanas, essas habilidades sociais, emocionais. Então, vejam como isso mudou em 5 anos, e a tendência é que mude cada vez mais. Mas se a gente for ver esse comparativo aqui, de 2015 para 2020, olha que interessante que como as habilidades emocionais elas subiram, né? Elas estão mais em alta. Então a criatividade é um exemplo, né? Olha como ela mudou. Ela estava em 10º lugar como habilidade mais requisitada, né? Mais relevante. E agora ela está em 3º lugar. É uma habilidade totalmente humana. E a inteligência emocional também é algo muito, muito relevante, né, a ser desenvolvida, olhada. Então, esses são os aspectos que a gente precisa muito cuidar. Essa solução de problemas, criatividade, a empatia, a inteligência emocional são habilidades e competências muito, muito relevantes para trabalhar dentro da educação, incluir cada vez mais. Já existe essa tendência em muitos países, muitas escolas já trabalhando isso, pensando nesse momento de mudança, né? E aí, olhando para isso, fazendo uma lente aqui, trazendo uma lupa sobre a questão das soft skills e da inteligência emocional, olha como é interessante isso. Quais são os 5 pilares da inteligência emocional? A gente tem, o primeiro é o autoconhecimento, que é se conhecer, ter consciência das suas próprias emoções. Então, isso é muito importante. Quais são as emoções? Será que eu conheço as minhas emoções? Eu me conheço? Eu tenho essa autoconsciência, essa autopercepção? Essa é a base, esse é o primeiro passo do desenvolvimento da inteligência emocional. O segundo é o processo de autorregulação. Então, se eu sei quais são as minhas emoções, se eu me conheço, eu posso usar aí práticas do mindfulness, por exemplo, para fazer essa autorregulação, para regular as minhas emoções, ter recursos para me sentir melhor e fazer esse processo aí de autorregulação. Em terceiro lugar, a gente tem a automotivação. Então, essa minha capacidade de me manter motivado, confiante e ter um olhar positivo diante dos acontecimentos. Então, esse é o terceiro pilar da inteligência emocional. Depois vem a empatia, que é a sensibilidade às emoções das pessoas e a abertura para olhar para novas perspectivas. Então, como é que eu olho para o outro? Como é que eu percebo as emoções das outras pessoas? E esse é algo a ser muito importante a ser desenvolvido. E por último, essas habilidades sociais, que é o relacionamento, desenvolver esse relacionamento de forma autêntica e construir uma rede de colaboração. Então, a gente vê a partir daí
como o mindfulness pode ajudar nesse processo de desenvolvimento da inteligência emocional, desenvolvimento dos soft skills. Então, o link aqui a gente tem várias soft skills importantes para olhar dentro desse futuro da educação. Dentro deles, é a inteligência emocional. E a gente pode trabalhar a inteligência emocional, a criatividade e vários outros elementos, aí, competências, soft skills, através do mindfulness, né? Então, ele é um recurso muito usado, uma técnica, né? Uma sabedoria muito usada para trabalhar esses aspectos dos soft skills, tá? Então, essa é a ideia. E a ideia não só é falar sobre isso aqui, mas apresentar para vocês práticas. Quem já vem utilizando isso, né? E aí, por isso que eu chamei aqui para essa conversa a Karen, para falar um pouco sobre isso, sobre a prática dentro da escola, como é que tem sido o uso do mindfulness na educação. E eu falei até agora sobre o mindfulness e não expliquei, né? O que é o mindfulness? Para quem não conhece, então, na base, tem várias coisas aí que a gente pode falar sobre isso, mas eu trouxe aqui a fala do Jon Kabat-Zinn. Então, o Jon Kabat-Zinn, que é um dos precursores aí dessa nova visão do mindfulness, porque ela vem de um conhecimento muito milenar, mas trazendo uma visão mais acadêmica, mais ocidentalizada, né? O mindfulness significa estar em consciência plena ao momento presente, sem julgamentos. Então, é algo tão essencial essa questão de estar presente e de não julgar, só que a gente foi se condicionando a não estar presente, cada vez mais desconectado, julgando, nos afastando dessa interação humana essencial, aí olho no olho, na presença, estando no aqui e agora. Então, por isso que esse é um processo de reaprendizagem, né? Para a gente resgatar essa nossa natureza e a partir daí resgatar aí as habilidades dessa interação, dessa conexão humana de forma mais autêntica. Então, para isso que o mindfulness serve, né? Para a gente estar cada vez mais aqui e agora. E diante de tudo, desses momentos de mudança, de todas as transições que a gente vem passando, todos os desafios com o isolamento social, com a pandemia, o mindfulness também nos ajuda nisso, nessa adaptação à mudança. Então, por isso que eu trouxe essa frase aqui, né? Se nós não podemos parar as ondas, nós podemos aprender a surfar. Isso tem a ver com o mindfulness, esse processo de adaptabilidade também passa por estar cada vez mais presente, percebendo o que acontece de mudanças e quebrando as resistências. Quanto mais a gente estiver exercitando o processo de presença, aceitação, não julgamento, a gente com certeza consegue aprender a passar por essas ondas e aprender a surfar em todas essas ondas de mudança que vem acontecendo e cada vez mais essa tendência. Essa é a certeza que a gente tem, é que tudo muda. Então, o mindfulness nos ajuda dentro desse processo. Eu quero convidar a Thaís a compartilhar rapidamente com a gente, então eu já agradeço aí pelo tempo, agradeço eu sei que tá corrido aí, Thaís, então eu te agradeço muito, mais umas palavrinhas aí, para compartilhar com a gente a experiência. A Thaís, ela trabalha há 12 anos com meditação, muito com crianças e adolescentes, então a ideia é que a Thaís fale com a gente sobre essa experiência, como é que tem sido trabalhar com crianças e adolescentes com mindfulness dentro das escolas, tá? E ela trouxe para a gente também, a gente vai falar, eu vou deixar para o final pelo tempo,
sobre a formação de facilitadores aí de meditação para crianças que ela faz dentro do trabalho dela aí, que é a mágica, a tua presença. Queria começar então falando que esse tema, né, que é o Mindfulness e o futuro da educação, para o Paulo Freire, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. E aí eu pergunto então para vocês se nós sabemos impregnar de sentido o que a gente faz a cada instante. Foi nos ensinado a fazer isso na escola? A Paty trouxe que o futuro está no diálogo. E no diálogo, a gente busca esse sentido, um sentido que é mútuo, né? Uma compreensão mútua. E isso requer, então, abrir mão do controle e buscar parceria. A gente está vivendo um momento desafiador, né? E esse momento requer de nós essa habilidade do diálogo, de impregnar de sentido a vida cotidiana, rotineira, e buscar ver o significado por trás de todos os acontecimentos, tanto na vida individual quanto na vida coletiva. É a falta de sentido que traz tantos problemas, né, para a vida humana. Então, foi mencionado aqui a ansiedade, a depressão, a gente pode acrescentar aqui violência e transtornos de vários tipos. A gente está vivendo, então, esse momento que requer de nós o desenvolvimento dessas habilidades, também que foi falado aqui. Essas habilidades que têm a ver com a cooperação, com a coragem, com a empatia, essa clareza de visão. E aí eu pergunto de novo para vocês, quais dessas habilidades foram ensinadas em ambientes educacionais? E que impacto isso teria se elas fossem ensinadas desde a educação infantil? Como seria a vida humana? Então, a educação do futuro, eu vejo que é uma educação que promove o desenvolvimento dessas habilidades essenciais para lidar com a vida e com seus desafios. E nós estamos vendo isso, mais do que nunca, né? A necessidade, a urgência disso. E aí, então, entra a Mindfulness, né? Como uma possibilidade, dentre outras, claro, para promover essa educação para ser, né? Essa educação integral, que leva em conta o ser humano como um todo, nos seus aspectos intelectuais, emocionais, físicos, que leva em conta todo o seu potencial a ser cultivado. E quando a gente fala de tudo isso, é claro que a gente está falando de uma revolução na educação, né? Porque muda todo o paradigma de ensino, o paradigma do papel do educador. Para que essa educação aconteça, né, para que haja mindfulness, né, na educação, o educador precisa ele mesmo estar empreendendo na sua própria vida tudo isso. Né? Para ensinar uma habilidade, é necessário que eu tenha cultivado em mim essa habilidade, não é? Como que eu vou ensinar a cultivar uma horta, por exemplo, se eu nunca fiz uma? Como que eu ensino alguém a ser empático se eu mesma não for? Então, quando a gente fala de uma educação para ser, requer de nós que a gente esteja, de fato, empreendendo esse cultivo. Então, não basta ler uma cartilha, né? Que também é a base do diálogo, né? Ao falar, eu explicito aquilo que eu sou. Então, não basta ser um educador que reproduz, eu tenho que ser aquilo. Então, a gente vê que essa é a nossa grande oportunidade, né? Que nós temos atualmente essa oportunidade de transcender, de transformar a educação, e é também o nosso desafio, porque vai requerer de cada um de nós, do educador, seja ele um educador formal da escola ou um educador parental, mãe, pai, tio, avós, né? Aqueles que têm em suas mãos essa tarefa de educar, de se escolher, né, a cultivar em si essas habilidades, para então cooperar no processo de cultivo dos outros,
né, das crianças, dos jovens, e então ter um aprendizado que é mútuo, no qual o educador aprende e a criança aprende e todo mundo se beneficia dessa troca, desse diálogo no fim. Então, na prática de mindfulness, nós aprendemos a fazer pausas de transições, por exemplo. Essa pausa que permite que a gente tenha consciência, né, de como que eu estou agora, né, e como que eu vou partir para essa próxima atividade. E talvez esse ano, completamente inesperado para todos nós, esteja nos oferecendo essa pausa, né, para que a gente possa observar como que nós estávamos fazendo as coisas, quais eram os modos de vida que nós estávamos cultivando, e então começar com um ar novo, renovado, uma nova vida, uma nova educação, começar a pensar nessas possibilidades, né? Eu atuo principalmente em escola pública, mas em escolas em geral, e na minha experiência eu vejo esse potencial transformador, né, curativo mesmo, social, que a prática de mindfulness proporciona, tanto para os educandos como para os próprios educadores. É bastante encorajador ver os rostinhos, né, das crianças que aprendem a se autorregular, que aprendem habilidades novas, qualidades novas, né, que aprendem a se perceber melhor, a lidar melhor com frustração, raiva, a partir do mindfulness. Então, eu espero que mindfulness possa ser visto mais do que uma técnica, mais do que um exercício, mas que ele possa ser visto como uma transformação da consciência, né, que faz parte dessa educação que é do futuro. E esse futuro que começa desde já. Então, quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham um encontro muito rico e possam refletir sobre essa nova educação e o papel que cada um de nós tem a desempenhar nisso. Obrigada, pessoal. Gratidão, Thaís, pela presença, pela parceria. Gratidão pelas palavras, foi linda a tua fala. E a ideia é compartilhar mesmo generosamente essa tua experiência, né? Sobre esse papel do educador e como isso é relevante, né? Desenvolver né? As próprias habilidades, as próprias competências para poder disseminar isso aí para todos, né? Sejam crianças, seja família, seja todas as pessoas que você toca e convive. Então, sou muito grata pela tua fala, pela tua presença. E quero aproveitar também e chamar aqui a Carinha, diretora da Escola Novo Mundo. Então, então é um case prático aí para nós. A Escola Novo Mundo tem implantado mindfulness na sala de aula, antes e no término das aulas. Tem feito todo esse processo aí de formação dos professores, para que eles vivenciam mindfulness na vida deles, desenvolvam essas competências e transmitam isso para os alunos. Então, já é uma experiência prática, então quero muito agradecer a Karin pela presença e que você nos conte aí como é que tem sido esse processo de mindfulness na escola, os resultados, a experiência. Então, agradeço muito a tua presença, Karin. Isso. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Presentes, né? Aqui nesse momento lindo. Você colocou muito bem a questão de toda essa trajetória da educação. Recebi com bastante gratidão, que eu sempre estou falando. Também queria agradecer o pessoal da Pluri, que eu já assisti alguns momentos, eu já fiz inscrição com eles, aí é muito show, eles dão um show à parte, assim, maravilhoso. E é um momento que nós precisamos disso. A Lidinha apresenta muito bem, a oratória dela, fantástica. Fala muito bem mesmo, apresenta muito bem. Queria dar os parabéns aqui pessoalmente para você, já que está nesse momento, a oratória, tudo, você deixa a gente
encantada nos temas, tá? Felicidade, vários temas lindos. Queria agradecer. A Thaís também falou tudo, tudo, tudo. Vibrou tudo dentro desse universo que precisa ser falado. E educação é transformação. Educação é também esse mindfulness de atenção plena. Está ali ligado com uma conexão muito grande, com muito respeito. E esse movimento dessa sementinha, como eu olho as árvores aqui na frente, quando essa escola já está um bocado de tempo pronta, como diz os mineiros, né? Tempos prontos, eu olho tudo isso e vejo essa transformação, essa trajetória, essa busca nossa de inteligência emocional, das lideranças, de trabalhar o socioemocional. E o Mindfulness veio um presente para nós aqui da Escola Novo Mundo. Descobri os cursos que eu gosto, porque eu vou atrás, procuro, gosto de disciplina positiva, psicologia do sucesso, Daniel Goleman. Então, vários aí que se eu fosse citar, a gente ficava num bate-papo maravilhoso aqui hoje. Mesmo eu estando aqui em Coxim, Mato Grosso do Sul, eu sempre gostei de inovação. E é um dos nossos pilares da nossa missão. E valorizar o professor e os alunos. Quando eu fiz o Mindfulness com Patrícia, com a Paty Calazan, que chamam de Paty, acho super show também, Paty, maravilhosa, carinhosa, plena, fala super bem, calma, tranquila, diferente da diretora Karen aqui, enfim, nessa trajetória, mas o curso foi bom. Eu já havia, antes de fazer o curso com a Paty, comprado as cartinhas, porque me despertou um interesse muito grande, porque é um movimento, gente, que as escolas precisam, é essa mesmo, eu tenho duas caixinhas. Então, e a gente precisa trazer esses movimentos que vêm, como agora na pandemia. Quando nós começamos a pandemia, a gente começou junto o Mindfulness no começo do ano, falando de atenção plena, de concentração, tudo que você falou, Paty. Mas a gente precisava trabalhar na velocidade, junto com as plataformas, tudo foco ali. Eu falei, pessoal, para um pouco. Essas crianças estão tendo, elas precisam focar. Para ela é novo, em casa, à distância, isoladas. Que tal a gente fazer alguns mindfulness nos exercícios, dos cursos que a gente tem, da parte que eu fiz, das cartinhas que eu tenho aqui de exercícios? Beleza. Então, aí a gente tem a agenda também digital, gratidão de ter tecnologia, a gente tem que agradecer, reverenciar sempre. E a gente está trazendo isso e dá muito resultado, gente. Dá muito resultado. A criança, ela precisa estar calma, ela precisa estar centrada, ela está ali no centro, no momento dela, né? Porque ela está em casa. E mais agora em casa. E as famílias também. Os pais, os responsáveis, precisam de momento desligar o que a Paty falou, o piloto automático. As crianças precisam desse mindfulness, olha, gente, muito, muito mesmo. Tá? Trazer isso, professor, mas primeiro a gente prepara quem? Não é só o diretor, não adianta o diretor, o gestor, o mantenedor fazer o curso. É os professores. É um processo, como qualquer tema que nós colocamos para desenvolver na escola. O ensino híbrido, a gente já estava alinhado. Gratidão também, né? Então, são essas ferramentas que veio agora, quem não preparou, vai ter que preparar. E não espere 2030, não, meus queridos diretores, professores. É agora, é now. A gente tem que se empoderar e subir nesse palco da vida educacional. E traz mais leveza. Traz uma sensação de fazer realmente aquilo com gosto e multiplicar, multiplicadores do bem. E o Mindfulness tem trazido isso para a escola. A gente procura centrar, procura corrigir a respiração diante desse desafio, qual a estratégia, vamos parar aqui. A gente tem trabalhado muito pensado nas músicas que coloca no início das aulas para as crianças, o que motiva. Quando termina aquela aula, no remoto. E vai ser assim quando retornar, porque eles vão estar precisando muito de tudo isso. Então, o Mindfulness que eu fiz esse ano abriu mais ainda essa mudança, essa prosperidade de trazer movimentos novos para a escola. E não vai sair mais, não.
A pessoa que ia lá fazer yoga, agora é na escola. É nós, professores e alunos, concentrando e trazendo essa atenção plena. E traz muito mais facilidade no aprendizado, porque quando a gente trabalha a respiração, a gente acalma todos os hormônios que precisa ficar quietinho ali naquela hora, né? O momento nosso. E isso é importante. E a Patrícia trouxe muito essa abertura de mudança assim, para melhor, digamos, uma transformação mesmo aqui na Escola Novo Mundo. Estamos aí engajados, essa é a nossa história. Sempre gostei muito tanto de trabalhar as emoções mesmo, gente. É uma coisa assim, e criatividade. A Basti falou um negócio que eu lembrei do Kim, Somos Todos Criativos. Recente, um livro maravilhoso, tem alguns nos YouTube da vida tem umas falas dele que ficaram, né? Mas ele é um repercussor na educação também, fala muito sobre isso. Aí vem o Daniel Goleman e vem a nossa parte aqui no Brasil, falando de mindfulness, de respiração. E essa moça, Thaís Guedes, agora que se apresentou muito bem também, que eu achei show. Então, estamos juntos, a jornada é nossa e é para o mais, é para o melhor. Era isso. Olha, agradecer a Pluri pela oportunidade. A Escola Novo Mundo está à disposição nessa jornada educacional, que a gente coloca o ensino híbrido, metodologias ativas, coloca o mindfulness, estamos todo mundo junto nessa. Trazendo essas novidades, essas coisas maravilhosas para as famílias e para as crianças e para os jovens. Gratidão é a minha palavra final aqui. Gratidão, Karen, pelas palavras, pela prática, pela inspiração. Você é uma pessoa inovadora mesmo, está aí acompanhando sempre todas as tendências, tudo que tem de novo, e está aí, é uma pessoa que aprende o tempo todo e compartilha conhecimento. Com certeza você inspira e influencia aí muitas pessoas. Então, eu agradeço muito aí por confiar, por esse trabalho que a gente vem construindo juntas aí. E é muito bom ver o resultado aí, os professores já vivenciando mindfulness, reconhecendo as diferenças que isso faz na vida de cada um. E aí, quando faz diferença na nossa vida, a gente tem que... É quase uma obrigação da gente passar adiante essa corrente do bem. Não tem como, né? Sim, a corrente do bem. Esse é o propósito nosso. Por isso que nós estamos aqui, né? Para disseminar isso, porque faz diferença na nossa vida, então a gente tem certeza que pode contribuir para muita, muita gente, né? E a gente vai quebrando paradigmas do nosso sistema da forma tradicional, como eu estudei, como nós, a maioria, tem jovens aí, eu não posso falar assim. É como nós estudamos. Só o professor fala, eu só ouço e repito igual um papagainho, aquela sua questão de geografia, aquele seu cálculo, tem que ser do jeito que o senhor quer. Não. Hoje o aluno é protagonista, ele também está nesse palco, né? Nessas ordens hierárquicas aí da pedagogia, né? Mas eles estão em conexão, trocando essa experiência. E isso que é o mais gostoso de tudo, né? Obrigada, gente. A Paty está com a tela, travou. Travou a Paty. E é isso, gente. É buscar, buscar, buscar e buscar sempre. Sempre estarmos buscando e inovando. Tá bom? Inovando sempre. Pega essa palavra aí, ó, fala, vem em mim. Inovação e buscar, buscar. Não dá para ficar no tradicional, ok? Criatividade, sim. A gente agradece, utiliza quando necessário, mas a gente segue em frente. A gente agradece todos os nossos professores que passaram pela gente, mas a gente tem que seguir em frente, honrando tudo que chegou antes. Mas a gente tem que estar aqui nesse estado presente e estar lá inovando, buscando e trazendo. Equilibrando isso aí. Maravilha, tá bom? Karen. Então, gente, olha que interessante, né? Essas falas, e essa é a ideia da gente compartilhar hoje. Não eu só aqui ficar falando, mas ver experiências práticas do mindfulness já aplicadas na educação com ótimos resultados. Inclusive, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês alguns
números de algumas pesquisas sobre os resultados do mindfulness na educação. E aí, quais são esses resultados que a gente já tem números aqui para compartilhar, para mostrar, né, os benefícios dessas práticas. Então, esses são os dados, foi uma pesquisa feita na Fundação David Lynch, já com a aplicação do mindfulness na educação. E olha que interessante, gente. O que a gente consegue já ter de mensuração aqui. Melhora do desempenho da aprendizagem, né? Da própria aprendizagem pela qualidade da presença. Então, isso a gente já tem uma melhora de 15% na aprendizagem de matemática, né? Aqui é o exemplo, mas a gente pode ter isso já como um todo, porque quanto mais presente a gente está, mais atento, mais focado a gente está no conteúdo a ser assimilado, absorvido. 86% menos de suspensões. Então, olha como isso já reflete na parte comportamental, emocional. Então, um dado muito importante. Redução dos níveis de agressividade em 24%, redução do nível de estresse em 40% e aumento da capacidade de socialização em 20%. Então, vejam como isso está diretamente ligado às questões do soft skills, já esses resultados na prática. Então, olha como isso é importante. Isso não isso serve para todos nós, né? Para todo um processo, porque a gente está em aprendizagem o tempo todo, cada vez mais conectados, aprendendo coisas. Então, olha a importância do mindfulness nesse nosso processo de aprendizagem. Ele é muito, muito importante. Esse é algo que, esses números aqui em pesquisa, fiquei muito feliz em olhar para isso e como, por isso que, acho que foi um dos principais motivadores de abrir essa masterclass, já mostrar esses números, essa experiência do mindfulness dentro da educação. Achei isso fundamental para a gente olhar, para a gente inserir cada vez mais no nosso dia a dia. E aí também quero compartilhar com vocês aqui algumas tendências aí no mundo, as práticas, né? Além dos cases aqui da Karen e da Thaís, o que tem sido praticado aí em outros lugares, em outros países, não só no mindfulness, mas como tendências aí na educação como um todo. Então, falando em competências socioemocionais, então isso é um movimento que está acontecendo em várias escolas, em vários lugares aí do mundo. E falando em educação no Brasil, a gente tem exemplo no colégio que é estadual, um colégio no Rio, o Colégio Chico Anísio no Rio de Janeiro, que tem desenvolvido habilidades, competências socioemocionais, e é um projeto em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Então, eles têm feito isso no ensino médio, já desenvolvendo essas habilidades socioemocionais. Está muito legal ver essa experiência já na prática acontecendo aqui no Brasil, com o pessoal do ensino médio, né? É tão relevante aí a questão das práticas socioemocionais nessa fase da educação. A gente tem outro exemplo que é muito rico, a educação no Reino Unido. E o Reino Unido é um exemplo de uso do mindfulness, tanto em todo o governo britânico é utilizado o mindfulness na parte educacional e na saúde. Em todo o processo de saúde do Reino Unido, em todos os hospitais também é utilizado o mindfulness. Então, o Reino Unido é um case, onde estão a maioria das pesquisas e dos resultados acadêmicos divulgados sobre o mindfulness em vários aspectos, porque como está disseminado na parte pública, tem ótimos resultados. O Reino Unido incluiu o mindfulness dentro das práticas públicas, dentro da grade curricular nas escolas. Então, a gente tem
tem aí 4.000 professores treinados em Mindfulness, disseminando isso em 370 instituições de ensino. Então, a partir dessa implantação do Mindfulness desde 2015, a ideia é ter cada vez mais resultados dos efeitos do Mindfulness na educação. Isso é um case, é uma referência do uso do Mindfulness dentro da educação, é o do Reino Unido. Não só na educação, mas na parte de saúde também. É muito legal olhar já isso acontecendo já e isso disseminando aí para outras partes, para outros lugares. E aí, como é que está a educação na China? Na China, tem uma escola, que é a Indie Play, que foi criada em 2002, onde as crianças aprendem através de brincadeiras. Então, existe um método aí que é incluir essa questão do lúdico na aprendizagem. Isso é muito legal de ver esse movimento. E aí, nessa metodologia da China, foram 14.000 crianças matriculadas e estão usando essa metodologia de aprendizagem através dos jogos, das brincadeiras nas escolas públicas e disseminando já para outros países. Então, isso é muito legal de ver o lúdico também fazendo parte da aprendizagem. A ideia a gente mostrou, a Karen mostrou o box do Brincando de Mindfulness, e a ideia aqui foi juntar o Mindfulness com o lúdico. Então, essas cartinhas, a ideia é de cada carta, cada prática tem um joguinho, porque é assim que a gente consegue introduzir o Mindfulness para as crianças. Quanto menores, mais a gente precisa usar o lúdico e por tempos curtos. Então, esse é o processo de começar o uso do Mindfulness com as crianças. Em curtos tempos, através de atividades, de brincadeiras e jogos, a gente começa a condicionar e a prestar atenção no momento presente, a estar no aqui e agora. E aí, quanto mais cedo isso começa, essa aprendizagem, mais fácil fica depois. E a gente já vê os resultados disso, os reflexos disso, na qualidade da aprendizagem, as habilidades socioemocionais, na interação com os colegas, com a família, assim vai. Então, essa é a ideia. Paty, você estava mostrando sua caixinha de cartinhas e tem várias pessoas perguntando sobre a caixinha. Será que você não quer aproveitar e mostrar um pouquinho mais? Assim, o pessoal quer ver umas cartinhas, quer ter uma ideia, que de repente aproveita esse momento e já... Sim, tá bom. Mostro, claro. Com certeza, mostro sim. Então aqui, essas cartinhas, deixa eu tirar da tela para mostrar para vocês. Então, são 50 exercícios para aplicar com práticas de atenção plena para as crianças. Então, alguns aí já devem ter esse box, né? Um dos mais vendidos aqui de todos os box da Matrix, né? Então, e aí a ideia é que a gente tem as 50 cartinhas. Então, a gente tira uma cartinha e faz uma prática. E a prática é sempre, como é para crianças de várias idades, a ideia é sempre uma orientação para alguém conduzir com a criança. Então, eu vou ler aqui um para vocês. Toque o sino e peça para a criança feche os olhos e preste atenção na vibração do som até silenciar. Nesse momento, peça para que ela levante a mão e continue em silêncio de olhos fechados por mais um minuto, ouvindo os sons do ambiente. E aí ela vai dizer como foi a experiência. Então a ideia é isso, é bastante, eu recebo vários feedbacks de uso dessa prática na escola, porque através do som ela presta atenção no som e dessa forma ela está prestando atenção no momento presente. E de olhos fechados ela vai prestando atenção nesse som até acabar o som de um sino, alguma coisa que você faça, emita um som. E isso vai trazendo essa atenção, esse estado de atenção ao momento presente. Então, é uma prática extremamente simples, mas a gente vai trazendo, vai desenvolvendo essa habilidade, né? Desenvolvendo isso nas crianças. E aí tem várias práticas aqui de respiração, enfim, a ideia é sempre trabalhar o lúdico, né? Tem um que é para
a gente ensina a criança a respirar colocando um bichinho de pelúcia, uma folha na barriga, pede para a criança deitar, e a partir do movimento do objeto, pode ser um brinquedo, pode ser uma folha, ela vai observando, enchendo a barriga, contraindo, e o movimento da respiração de forma lenta. Então, é uma forma da gente ensinar a prática da respiração, para que a criança traga atenção a essa respiração, automaticamente ela traz atenção ao momento presente. Tá? Então, enfim, tem várias aqui. Então, geralmente esse box é usado em todas as formações de mindfulness aí para crianças. Então, a Thaís, né, ela tem a formação dela. Na formação, ela usa também o material do Brincando de Mindfulness, a formação do Mindfulness para educadores, para trabalhar com crianças, tá? Eu também tenho a minha formação, vou contar para vocês depois um pouquinho sobre os treinamentos, mas tem esse aqui que é para crianças, tem esse meu primeiro aqui que é para adultos, são 100 práticas de atenção plena para adultos. Então, a ideia é que a gente, simples quanto isso, a gente tira uma carta e faz a prática e mantém o exercício aqui da cartinha e faz ao longo do dia. Então, tem frases, tem exercícios de respiração, vários exercícios do dia a dia. Então, aqui são práticas informais de mindfulness. O que quer dizer isso? As práticas informais são práticas que eu posso incluir no meu dia a dia. Não preciso tirar um tempo para fazer uma meditação estruturada ou guiada, mas eu coloco atenção às atividades do dia a dia, enquanto eu me alimento, enquanto eu caminho. E aqui tem várias sugestões de práticas informais, tá? E por último, aproveitando já que já estou falando desse assunto, a gente tem o meu último lançamento, que é o Mindfulness no Trabalho. Esse box foi lançado agora recentemente, tudo é pela editora Matrix. Tem gente falando, tem na Amazon, eu vou mostrar para vocês também, tem no site da editora Matrix, tem na Amazon, em todas as livrarias. E esse, com as práticas de Mindfulness no Trabalho, para a gente usar aí no nosso dia a dia, nas atividades do trabalho, no home office, para a gente conseguir também colocar a atenção plena enquanto a gente faz as nossas atividades no trabalho, tá? Então, tem novas práticas sem exercícios aí para aumentar o foco, produtividade e assim vai. Tá? Então, a ideia aqui foi unir o lúdico, na trilogia aqui, né? Unir o lúdico nas práticas do Mindfulness para ficar mais leve, mais fácil, mais divertido e para que a gente use no nosso dia a dia. Então, continuando as tendências de educação no mundo, né? Tendências mundiais. A gente tem a educação na Finlândia. Então, o que o pessoal na Finlândia tem feito? Tem incluído aí o trabalho em grupos, então a interação de trabalho em equipe, desenvolvimento de próprios negócios, então a parte de empreendedorismo, trabalho em equipe, já nas escolas. E olha que interessante, quando a gente fala de empreendedorismo, é necessário que a gente desenvolva aí nossas habilidades sociais. E aí entra muito, né, a questão da inteligência emocional, do mindfulness, nessa interação. Então, a gente está falando dessa questão aí, desse resgate, dessa interação humana, e aí é muito importante que a gente desenvolva essas habilidades, né, dessas interação com pessoas. E na Indonésia muito está se trabalhando aí na educação a questão da sustentabilidade, as escolas sustentáveis, energia limpa, esse movimento de resgate aí da natureza, da sustentabilidade, da ecologia. E no Quênia, isso é uma iniciativa de um ativista empreendedor, que é o Colin Tyners. Ele está desenvolvendo um trabalho e uma iniciativa de financiamento coletivo para trabalhar
essa infraestrutura de internet, equipamentos, porque isso agora cada vez mais é uma necessidade fundamental, né, para essa nossa conexão, interação aqui, né, via internet, trabalhar essa questão aí dos cursos que são feitos remotamente. Então, esse é um movimento geral e para isso a gente precisa dessa infraestrutura básica. Então, o Kenia estão cuidando dessa questão de conexão, de infraestrutura e também trabalhando a questão da inovação. E no Vietnã também tem essa questão de, não só de inovação, mas de tecnologia, né? Buscando novos recursos na aprendizagem. Então, a questão da programação, robótica, web design, comunicação de multimídia, e aí está tudo ligado aí também às questões de inovação, né? Então, olha quanta coisa, quanto movimento legal no mundo falando sobre educação e quanto tudo isso está ligado a essa, por mais que a gente esteja aqui remotamente, cada vez mais conectado ao mundo virtual, a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? Estar cada vez mais presente para absorver esse volume de informações e desenvolver essas habilidades sociais de empatia, de conexão, da importância aí dessa interação aí, gente falando com gente, né? E como a gente pode desenvolver, ampliar mais essa aprendizagem? Tem várias formas e aqui eu vou falar do que eu tenho desenvolvido para disseminar isso. Uma das coisas é estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Eu acho que, e aí eu agradeço muito o espaço da Pluri em a gente ter essa oportunidade de falar sobre esse tema, que é tão relevante, falar sobre o mindfulness cada vez mais. Isso faz parte do meu propósito, disseminar esse conhecimento. E tem vários cursos que a gente pode fazer e vários recursos para aprender mais sobre isso. Então, o Mindfulness eu apresentei para vocês aí, tem os box que estão aí disponíveis nas livrarias, no site da Matrix, para vocês comprarem, disseminarem isso para as pessoas, dentro de casa, nas escolas, no trabalho, práticas, sem exercícios. Esse é o box do Brincando de Mindfulness para as crianças. Está muito, todo dia eu recebo comentários sobre esse box. Fico muito feliz que as pessoas estão realmente cuidando de colocar o Mindfulness e disseminando isso para as crianças, para os adolescentes. Inclusive, alguém perguntou sobre a questão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Então, é muito recomendado as práticas do Mindfulness para as crianças com hiperatividade. Então, isso ajuda a regular os níveis de ansiedade, ajuda no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, na criatividade, no foco, na aprendizagem, né? Tudo que a gente falou aqui hoje. Inclusive, né, como surpresinhas, eu falei que ia guardar surpresinhas para o final. A gente vai fazer um sorteio do box do Brincando de Mindfulness, tá? Então, já revelando aqui as surpresinhas, a gente vai sortear um box desses para vocês, tá? E quem ganhar vai ficar, espero que fique muito feliz, que faça uso, quem não, está disponível aí para vocês também. E o último lançamento aqui, que é o box de Mindfulness do trabalho. Tem aí várias práticas focadas aí para foco, para concentração, para aumento da produtividade, voltado a isso. Também está disponível para vocês já, para comprar. E está disponível aí nas livrarias, na Amazon tem, enfim, se vocês pesquisarem. E estou deixando o link aqui da Matrix. Na Matrix tem esse link aqui, que já é o kit. Para quem quiser comprar os 3, está lá com desconto, a compra dos 3 e com frete grátis. Então, quem quiser, só anotar o link aí
a gente depois manda para vocês. Eu vou pedir depois licença da Pluri para depois a gente mandar o link para todos que participaram. Para quem quiser adquirir o seu kit, fica lá disponível também, tá? O Roberto dos Santos Silva, ele pergunta assim: eu, como professor hoje, qual caminho devo seguir para a educação do futuro? Olha, a gente tomando como base aí os cases, os exemplos que a gente falou aqui, e isso eu vou usar o exemplo aqui da Karen, né? Os professores têm feito um trabalho de adquirir, como a Thaís falou, né? Muito bem falado, os professores têm buscado desenvolver essas competências. Então, de trabalhar essa presença primeiro e adquirir isso para si, então tomar posse disso e vivenciar as questões aí, essa questão das competências socioemocionais, do mindfulness, da presença, e isso com certeza prepara nada melhor do que a experiência prática, né? Vivenciar e ver o efeito que isso tem na tua vida para poder disseminar isso para as outras pessoas. Então, eu vejo que um primeiro passo que a maioria das escolas tem feito é fazer isso, esse desenvolvimento dos professores, incluir esses conhecimentos no dia a dia, e aí sim disseminar isso para os alunos, tá? Tá, tem mais perguntas aqui. Uhum. A Patrícia Nunes, ela pergunta como trabalhar, entre aspas, uma criança com disfunção na fala. Aí ela explica que a criança não foi diagnosticada como gagueira, portadora de gagueira, por 3 fonos. É uma disfluência. Ela repete algumas sílabas em certos diálogos, principalmente quando ela está ansiosa, agitada, muito animada para contar algum assunto. Olha, eu recebi já alguns feedbacks de pessoas, e aí muito ligado mais os pais do que na própria escola, de pessoas que têm usado e incluído os exercícios de mindfulness. É lógico que tudo também depende da questão do acompanhamento de outros profissionais, de fono, tem uma série de profissionais que podem ajudar nesse processo. E também, isso junto, a gente pode considerar que o mindfulness é mais uma atividade que pode contribuir nisso. Principalmente se está associado a uma criança que tem essa disfunção na fala nos momentos que está mais ansiosa, mais agitada, né? Então, isso ajuda muito, porque quanto mais a gente está num processo de autorregulação, que é o que o mindfulness nos ajuda, a gente consegue contribuir nesse processo aí da fala, tá? Não estou dizendo que isso resolve 100%, mas é com certeza um processo que pode contribuir bastante, além de todo o processo dos outros tratamentos, com fonoaudiólogo, com psicólogo, dependendo da questão, dependendo do processo da criança, mas isso associado ao mindfulness acelera o processo aí de desenvolvimento, tá? Legal, obrigada, Paty. Tem mais aqui. O Roberto Martins de Souza, ele explica que ele é escritor e pesquisador do autismo e as questões educacionais relacionadas. E aí ele pergunta quais são as ações dessas técnicas do mindfulness voltadas para pessoas com síndrome de Asperger. Asperger. Isso. Olha, eu não tenho essa informação aqui, mas assim, eu acho que vale muito quem é da área trazer, porque se a gente for ver, o que eu sempre digo e falo isso nos cursos, a gente não pode dizer que o mindfulness ele trata tudo, ele resolve tudo, né? E inclusive eu faço questão de enfatizar isso no curso, que a gente não pode, eu não acredito naquelas fórmulas mágicas, né? Faça isso, resolva a sua vida em tantos dias com mindfulness, porque isso faz parte de um processo. A gente está falando de um processo de educação, de aprendizagem, e isso é um processo.
Agora que o Mindfulness pode contribuir com todos esses processos, pode, ele pode contribuir sim. Agora, nunca pesquisei a fundo sobre isso para ver as evidências. Talvez eu tenho aqui uma pesquisa sobre Mindfulness na saúde, com várias situações de transtorno, evidências de contribuição em vários transtornos. Então, porque a gente tem vários protocolos internacionais do Mindfulness em uso com pesquisas em universidade. E a partir disso a gente tem já alguns resultados, né, no ambiente hospitalar, em várias situações, inclusive dores crônicas, vários tipos de doença. Eu não tenho esse dado para te falar, mas eu já tenho algumas pesquisas com algumas informações. Tá, obrigada, Paty. De qualquer forma, o Roberto deixou o contato dele lá, se alguém mais tiver interesse de conversar sobre esse assunto, né? Tá lá no chat. A Cristiane Lacerda Rubi pergunta sobre a aplicação do Mindfulness para crianças com TDAH. Eu acho que você já falou bastante, né? Já. Isso tem muitas evidências aí nesse trabalho aí, complementando com o tratamento que a criança já faz, com excelentes resultados. Então, isso já tem muitas evidências sobre isso. Legal. Aqui tem dois pedidos de sugestões. Da Paula Silva dos Santos, ela pede sugestão de atividade para crianças, e a Aparecida Cueva Moraes, sugestão de leitura sobre Mindfulness. Ótimo. Bom, além dos box que eu já passei para vocês, eu quero recomendar Sem Pena. Então, esse é um livro bem famoso, que fala todo o processo, o programa do Mindfulness em 8 semanas. Então, é uma boa referência. Sobre práticas, quem perguntou com práticas, a gente já falou dos box, né? Então, tem muita prática aqui, ó, são 150 práticas de Mindfulness, então tem muito, e quem quer saber práticas para crianças, é todo ele para isso, o box do Brincando de Mindfulness. Recomendo esse para quem especificamente vai trabalhar Mindfulness para crianças e para pais. Tem esse livro aqui, que é o Mindfulness para pais, também ele fala muito sobre as dicas de parentalidade consciente. Também é uma leitura aí que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Também é uma recomendação, tá? Legal. A Aline Almeida da Silva pergunta onde aprender mais sobre Mindfulness. Tá, então, bom, especificamente aí sobre Mindfulness, tem o meu curso que é o Mindfulness Coach, e ele junta, no Mindfulness Coach, a ideia é falar sobre todo o processo de Mindfulness. O que é todo o programa de Mindfulness em 8 semanas, cases práticos, aplicações, exercícios. Tem muito conteúdo lá no meu programa, no meu curso de certificação, tá? Tem mesmo, que a gente fez. Meu Deus, é uma loucura. Tem bastante quantidade conteúdo, de conteúdo, né? Ali. A Roseli Souza Ramos, ela pergunta sobre a apresentação do Mindfulness nas escolas, da sua aplicabilidade laica. Acho que ela está querendo saber sobre a questão do Mindfulness estar muito associado com o budismo, né, com práticas religiosas. Boa pergunta. A gente sempre fala sobre o Mindfulness, sempre com muito respeito aí a todas as religiões, e a gente considera assim o Mindfulness como uma atividade laica. Em nenhum momento, por mais que a base tenha sido a partir, né? Então, quando a gente fala do Jon Kabat-Zinn, ele usou muito da base da meditação budista, mas quando ele levou para a Universidade de Massachusetts, ele desvinculou totalmente de qualquer prática religiosa. Então, por isso que o Mindfulness
no Ocidente foi tão disseminado, por não ter nenhum vínculo com nenhuma prática religiosa. Então, inclusive, a gente tem feito um trabalho de desvincular cada vez mais essa questão com as práticas, qualquer que seja a conotação com qualquer atividade religiosa, porque está muito mais associado às questões do processo de aprendizagem, desenvolver habilidades de presença, habilidades socioemocionais, muito ligada à inteligência emocional, e em nenhum momento é vinculado com nenhuma prática religiosa. A Ariane Soares de Souza pergunta qual a aplicabilidade de mindfulness com crianças em vulnerabilidade social, creches comunitárias, escolas públicas e infantis. Ela falou aqui com a gente, ela faz um trabalho voluntário, inclusive ela teve um programa aí de incentivo das pessoas que gostariam de contribuir para que esse trabalho fosse disseminado nas escolas públicas. Então, super aplicação aí em qualquer tipo de escola, né? Então, tem vários cases e a Thais começou esse movimento a fazer isso dentro das escolas públicas, já com muitos resultados, muitas evidências, porque não exige nenhum recurso, a gente não precisa de nenhum recurso que envolve um investimento para fazer tem ótimos resultados, facilita o processo de aprendizagem de qualquer matéria, na interação entre professores e alunos, mas cabe muito bem em qualquer tipo de escola. Deu uma travadinha aqui para mim, Paty, mas eu acho que o pessoal conseguiu pegar aí o sentido aí da tua fala. Uhum. A Paula Silva dos Santos pergunta se existem devolutivas na aplicação do mindfulness com crianças com deficiência. E ela explica que ela é professora de crianças nessa condição e ela quer muito aplicar isso com os alunos dela. Tem sim. Se a gente for pegar a amostra, inclusive tem uma pesquisa já com esse volume de aplicação no Reino Unido, já com as evidências em várias situações, em crianças com deficiência, crianças com deficiência de vários níveis, deficiência mental, déficit de atenção, deficiência na aprendizagem, na fala, enfim. A ideia é que quanto mais a aplicação ela é feita, mais a gente consegue ter essa mensuração aí dos resultados. E isso, como está sendo feito em massa no Reino Unido, que acho que é a maior referência, cada vez mais vão ser publicados estudos com os resultados dessa aplicação para as várias situações como essa, tá? O pessoal está perguntando um monte aqui, legal. A Cristiane Ótimo, de Camargo Barros. Ótimo. A Cristiane de Camargo Barros explica que ela é psicóloga e gostaria de saber se tem algum curso específico de mindfulness para a clínica. Tem sim. Tem. Se você for pesquisar hoje no mercado, tem vários tipos de formação. E tem específico para aplicação clínica. Isso tem, tá? Não é específico, eu não faço esse tipo de formação, mas o mercado tem sim. Tem inclusive vários tipos como a gente tem vários tipos de protocolos internacionais de mindfulness, tem várias aplicações específicas em alguns protocolos. Então, vou dar alguns exemplos. Protocolos específicos para trabalho com pessoas com dependência química, com um trabalho aí de pessoas que têm alcoolismo, vício do tabagismo, estão trabalhando especificamente o mindfulness associado a isso. Tem o mindfulness aplicado a pessoas, pacientes com dores crônicas, enfim, tem vários tipos de protocolos específicos
na área da saúde, como o mindfulness dentro das universidades foi muito vinculado a essa questão de saúde, tem muitos estudos e protocolos desenvolvidos. A Unifesp, ela tem programas específicos para trabalhar questões de saúde, desenvolvidos com universidades internacionais. Então, tem hoje vários tipos de abordagens clínicas específicas para cada questão. Curiosamente, a Ellen Quevedo perguntou logo em seguida se, além do ambiente empresarial, o mindfulness pode ser implementado em ambiente clínico e hospitalar. Eu acho que está mais ou menos respondido. Isso aí, com certeza, muito. Então, tem várias... É muito legal dizer aí vários tipos de uso, de aplicação do mindfulness, né? Então, a gente hoje está falando das escolas, da educação, no trabalho, na saúde, enfim, vários tipos de uso. Aqui não é uma pergunta, mas é uma sugestão. A Flávia queria uma vivência de mindfulness no grupo, tá? Vou deixar em stand-by, vou continuar aqui com as perguntas. A Geisa Souza pergunta assim: o mindfulness é uma prática meditativa? É isso? Qual que é a diferença para o processo meditativo? Tem várias técnicas de meditação, né? Existem vários tipos de técnicas meditativas. E o mindfulness, ele tem a questão da meditação também dentro do processo. Só que qual é a diferença do mindfulness, falando de outras técnicas? A gente está falando de trazer a atenção plena ao momento presente, né? Lembram lá da definição? Sem julgamentos. Então, isso trata da gente aprender, a gente vai reaprender, a gente vai se reprogramar, se recondicionar a estar cada vez mais aqui e agora. E isso envolve, sim, técnicas meditativas, mas não só. Envolve um exercício de atenção ao momento presente. E esse exercício de atenção ao momento presente não é meditação. São exercícios, são práticas. E aí entram as práticas informais aqui que estão nesses blocos. Essas práticas aqui não são práticas de meditação, mas exercícios de atenção plena, que é um pouco diferente, tá? Não sei se ficou claro, mas o processo de meditação passa por um processo de uma série de passos para eu entrar no estado meditativo. E quando eu falo de atenção plena, a gente pode fazer esse exercício agora. Eu posso prestar atenção, por exemplo, na minha respiração. Se eu parar agora e parar para respirar, eu respiro. Então, prestem atenção aí. Como é que está a respiração de vocês? Inspira, percebe como é que é a temperatura do ar que entra, se tem som, percebe a temperatura do ar que sai. Percebe o ritmo da tua respiração agora. Se ela é curta, se ela é longa. Percebe se a inspiração tem o mesmo tempo da expiração. Qual é mais curta, qual é mais longa. Percebe. Então, esse exercício de perceber a sua respiração nesse momento, isso é atenção plena, isso é mindfulness. Porque eu tenho certeza que quando eu presto atenção na minha respiração, eu estou no momento presente, no aqui e agora. E isso é um exercício de atenção plena. É simples, as atividades os exercícios do mindfulness são extremamente simples. E qual é o desafio? É incluir cada vez mais na nossa rotina. Cada vez mais, porque é tão simples e tão poderoso ao mesmo tempo, porque a gente não está vivendo o presente. A gente está no filme do clique, né? Avançando cada vez mais o nosso controle remoto para frente. Cada vez mais rápido. E quando a gente já passaram 10 anos, 15 anos, 20 anos, e aí quando e aí? Será que eu vivi a vida que acontece agora ou eu só avancei no tempo
preocupada com o que vai acontecer ou pensando naquilo que já foi. Então, por isso que é treino, treino, treino. É um treino para a gente perceber a vida que acontece nesse momento. Isso é extremamente simples e desafiador ao mesmo tempo. Então, o Jon Kabat-Zinn fala que o mindfulness é estar presente. E isso é tudo, estar presente. Essa é a essência, a grande essência, a grande simplicidade do mindfulness e o grande desafio, estar presente aqui agora. Paty, mais uma pergunta aqui, mas eu acho que agora você respondeu, né? Também perguntando a diferença entre mindfulness e meditação. E a Paula Silva dos Santos, ela pergunta se para a aplicação do mindfulness é preciso o profissional ter uma certificação. Depende, né? Então, assim, se para eu aplicar no meu dia a dia, na minha vida, não é necessário nenhuma certificação, então a gente faz, simplesmente aprende as técnicas e aplica. Agora, se eu vou formar a pessoa, se eu vou fazer, se eu for uma trainer para treinar pessoas, existe treinamento, certificações para isso, para habilitar, tem vários cuidados, várias aplicações aí, como aplicar, o que aplicar, aí sim é necessário certificação. Para formar nos programas aí de Mindfulness em 8 semanas, tem várias formações disponíveis no mercado. Agora, para aplicar, inclusive o Mindfulness Coach, né, o meu curso habilita a aplicar em grupos, em atendimentos individuais. Esse é o curso que eu faço. Então, depende. Na aplicação do dia a dia, se você conhece as técnicas, você pode aplicar e disseminar isso aí para as pessoas que estão contigo. Se você vai trabalhar com isso profissionalmente, aí sim você precisa de uma formação. Aí, aproveitando aqui, só para deixar claro, né, Paty, a pessoa que passa pela formação do Mindfulness Coach, ela pode aplicar o treinamento em outras pessoas, é isso, né? Isso. Tem esse tipo, é reconhecido para fazer isso, né? A pessoa tem tipo um reconhecimento, um credenciamento. Isso, tem a certificação. Legal. Tinha uma pergunta aqui, eu só estou aproveitando para emendar. A Nara Cristiane Silva Rego, ela complementa aqui que ela, embora não tenha nenhuma ligação com qualquer religião, ela, como católica, vê e reconhece a importância da prática do mindfulness na religião. Por exemplo, quando ela meditava, ela sempre meditava com as orações. Ou seja, oração é uma forma de meditar, de voltar a atenção para o agora, trazer consciência corporal. Acho que ela trouxe uma... Isso, né? Perfeito. E a Michele Mello, ela pede, de São Paulo, ela pede qual dica que você pode dar para apresentar o mindfulness nas empresas. Ótimo. Eu acho que assim, eu tenho feito esse trabalho de apresentar cada vez mais. Acho que é uma dica a gente começar a ter essa prática com a gente e levar exercícios, levar o resultado disso, inclusive para facilitar cada vez mais, né? Então eu fiz assim essa masterclass aqui de Mindfulness e o futuro da educação, especificamente aí para a gente falar disso nas escolas, com os professores, e está agendado aí uma nova masterclass para a gente falar só sobre Mindfulness no trabalho. Então, essa masterclass aí vai contribuir com certeza. Eu vou trazer aí vários números, várias pesquisas para a gente poder disseminar isso também nas empresas. Então, aguarde aí, tá agendado, inclusive a gente já tem data, né? Já pode passar essa data aí. Então, quem fez essa pergunta, espero que você participe dessa nossa masterclass para a gente falar sobre isso. Isso, dia 1º de outubro está agendado, então podem se inscrever aí. E a ideia é essa, é a gente ver cada vez mais quais são as práticas e também tendências, cases, números, para a gente trabalhar isso cada vez mais nas empresas, tá? Eu vou fazer então a pergunta aqui da Ara Cristiane, que tem muito a ver com a Masterclass,
Nas aulas de educação física existem exemplos? Aqui onde ela mora, em Maceió, seria uma inovação. Isso, maravilhoso. Olha, eu acho que vale em várias matérias aí. E assim, se eu fosse dar alguma uma dica, alguns exemplos de educação física, quando a gente fala de mindfulness, dá para a gente fazer muito trabalho com o corpo. Porque o processo de autorregulação tem a ver com a gente ter essa consciência aí de como é que nós estamos. E o corpo é um veículo também para a gente trazer atenção, porque ele está na presença. Então, exercícios de movimento do corpo que tragam atenção ao momento presente, um exemplo é a caminhada mindful. A caminhada, a gente, através da caminhada, que é um exercício de trazer atenção a cada passo, de forma lenta, então uma consciência corporal de presença, isso pode ser muito bem aplicado na educação física. Então, um exemplo, mas todas as práticas de respiração, né? A gente aprendeu no Mindfulness Coach, eu ensino, é um módulo só sobre respiração e a gente aprende a fazer isso com movimentos. Eu ensino também a meditação ativa. A meditação ativa, apesar de não ser especificamente uma prática de mindfulness, ela é basicamente o uso do corpo, uma atividade extremamente vigorosa, acelera o corpo e depois vai desacelerando. E nesse processo, a nossa mente vem junto desacelerando e as nossas emoções vão se autorregulando. Então, é um processo que, através do corpo, do movimento, a gente entra no estado meditativo, né? Isso não é mindfulness, mas ajuda muito no processo. Então, tem vários tipos de práticas. No Mindfulness Coach a gente fala várias, né? Práticas que dá para usar o corpo como instrumento aí no processo, tá? Posso incluir só uma última perguntinha, bem rapidinha? A Roseli Souza Ramos pergunta uma dica para iniciar o processo do Mindfulness com as crianças que não têm o hábito da prática. Ótima pergunta. Isso não vale só para as crianças, para nós, para todo mundo. Se a gente quiser começar há um tempão fazendo isso, a gente não vai conseguir. Então, a dica é começar pequeno, com pequenas práticas e um tempo curto. A criança, quanto mais nova ela é, menos a gente consegue ter a atenção dela durante muito tempo. Então, a dica é práticas assim de até 1 minuto. Não pode passar muito disso em crianças bem novinhas, porque senão ela não vai ficar ali prestando atenção. E incluir o lúdico. Quanto mais nova a criança, mais precisa do lúdico. Por isso que o Brincando de Mindfulness faz tanto sucesso, porque eles é 100% lúdico. Incluir é brincar. Não é a gente falar, não vai fazer uma prática, não vai falar assim, vamos fazer mindfulness. Ela fala, ninguém sabe o que é isso. Mas nós vamos brincar? Vamos fazer um joguinho? Nossa, vamos. É isso que a criança quer. Ela precisa brincar. Então, que tal incluir brincadeiras que vão exercitar essa atenção? É isso, de forma muito leve, divertida, lúdica. É assim que a gente faz, em um pequeno tempo. Então, a gente ouve muitas pessoas falando, não tem tempo de meditar. Tento meditar, não consigo. No Mindfulness não tem isso, porque enquanto eu como, eu estou lá me alimentando. Enquanto eu como, eu vou exercitar a atenção àquela comida, naquele momento. Isso é uma prática de mindfulness, é você ter atenção naquilo que eu faço. Então, isso dá para incluir, não tem mais desculpa. A gente faz isso o tempo todo. E aí são pequenas ações que a gente vai se recondicionando e estar mais no aqui e agora. Essa é a ideia. É simples, é leve. Tem que ser, né? Para nós também. Não pode ser uma coisa maçante, tem que ser leve, divertido. Gente, gratidão a todos. Espero que tenha sido relevante o tema para vocês, que tenha inspirado vocês a incluir o mindfulness na vida, na educação, no dia a dia de vocês, na aprendizagem. E esse é o meu propósito, disseminar esse conhecimento, disseminar
o autoconhecimento, o mindfulness e várias outras sabedorias aí para que a gente tenha um mundo cada vez mais autêntico, mais pleno, mais feliz, tá? Então, gratidão a todos vocês. Eu divulguei aí no Instagram para quem quiser aí acompanhar, saber um pouco mais. E gratidão aí pelo espaço, gratidão a todos.